galera, boa noite, vamos lá, né? Hoje, 14/12, quarta-feira, diazinho complicado, agenda cheia, né? Mercado ficou muito enroscado aí no início do dia, então dificultou bastante aí. Até tentei uma operação na parte da manhã, mas acabei sendo estopado e terminei o dia por isso mesmo. Acabei não pegando mais nenhuma operação na parte da tarde. Até deu alguns movimentos, mas acabei ficando de fora. Terminei o dia com 250 pontos de stop, beleza? Mas faz parte isso aí. A gente tem que aprender a lidar aí com os stops, beleza? Vamos lá, Ibov, ó, chegou a cair bastante. Petro puxou muito, né? Chegou a cair quase 10%, fechou aí com 7,93 de queda. Puxou bastante aí o Ibov, olha aí a região que ele veio testar, ó. Aquela região lá de baixo, que eu tinha comentado ontem, ó. Ser uma região aí que poderia ser um suporte, troca de polaridade, enfim. E foi justamente onde ele veio, ó. Foi justamente aí nessa região que ele tocou e entrou aí pressão de compra. O mercado conseguiu uma recuperação aí. Tava esticado, né? Precisando aí talvez de um repique nos próximos dias aí. Vamos ver se o mercado puxa aí um repiquezinho para guardar essas médias aproximarem antes de vir novamente atacar essa região aqui. Fechou aí próximo do 0 a 0, ó, 0,20 de alta. Próximo aí de uma retração que já foi perdida, próximo dessa regiãozinha aqui que é relevante. Então, hoje um volumaço, o maior volume aí do mês. Beleza? Então, mas o cenário segue aí alinhado para queda, nada mais do que uma tentativa de repique, né? Porque ficou no 0 a 0, mas entrou bastante força aí para conseguir essa puxada aqui de baixo, ó. Subiu aí mais de 2%, né? Tava caindo bastante, então conseguiu aí recuperar. Setor financeiro recuperou bem, tirando o Banco do Brasil e Vale também, VEG, enfim, alguns ativos aí que no início do dia estavam meio indefinidos aí ou caindo, acabaram virando aí para alta e ajudaram aí a recuperar, e mesmo com o Petro puxando forte, o Ibov fechou aí no 0 a 0, beleza? Então agora vamos ver se o mercado, ó, se ele vai ficar aí de lado aguardando essas médias chegarem, aí é um cenário complicado, né? Se ele ficar muito travado aí, com movimentações aí travadas, pode ficar um pouco difícil para pegar bons movimentos no intraday, se deixar muito doji, né? Ou se ele vai fazer aí um repiquezinho, aguardando aí essa aproximação dessas médias antes de entregar a queda. Agora, se vier muita pressão de venda, né, e amanhã ele fizer isso aqui, ó, aí vai demonstrar que o cenário realmente tá bem pesado aí na venda, ok? Então vamos ficar atento aí nos próximos dias aí e ver como que fecha a semana. Semanal, ó, deixando por enquanto aí um candle vendedor, mas com um pavio aí inferior, beleza? Abaixo das médias, né? Todos os tempos aí, então tendência de baixa. Índice futuro, ó, intra 60. Ontem eu tinha destacado essa região aqui, ó, como a possibilidade de uma região de troca de polaridade. Por quê? Essa região foi justamente onde ele ativou o pivô, ó. Ele vinha de uma tendência de baixa. Aí aqui, ó, quando ele perdeu essa região, ele ativou um pivô. Quando ele perdeu essa regiãozinha aqui, ele ativou um pivô de baixo. Eu até destaquei, ó, que ele tinha alvos aí para baixo, num cenário macro, seria aqui, ó. E olha onde ele veio hoje, já abriu buscando esse primeiro alvo aí, macro. Foi justamente onde ele segurou hoje, né? A gente pode até deixar aí essa região da mínima de hoje, ó, que aqui essa região vai ser aí, caso o mercado venha para queda e perca essa regiãozinha aqui, vai ser aí mais a ativação de mais um pivôzinho de baixo. Tem um paviozinho aqui para baixo, depois a gente ajusta, mas basicamente essa região aí é a próxima região aí que ativa mais um pivô de baixo. Não necessariamente é um suporte irrelevante, enfim. Mas é mínima, então a gente deixa mapeado, mínima do dia anterior e região que a gente sabe. Se ele bater aqui e segurar e formalizar aí, né, a possibilidade de um suporte, se ele ficar batendo aqui e segurando, pode formalizar um suporte. Se ele romper, a gente sabe que a partir daqui ele libera novos alvos aí para baixo. Então pode vir buscar esses alvos maiores aqui e
e entregar um movimento mais acentuado aí de queda, beleza? Mas até então, ó, repique, tanto que esse candle aqui, ó, já demonstrou aí uma certa rejeição aqui nessa média de 21 a 200 lá do Intra 5, a gente vai ver. Tinha formado um canalzinho de baixa aqui, ó, rompeu esse canal, rompeu média de 9 e veio testar 21. Essa já era uma expectativa aí que a gente tinha para o dia de hoje, né? Era difícil o mercado depois. Olha onde estava 21. 21 aqui em cima, ó. A 21 aqui em cima, era complicado o mercado sair entregando um movimento de queda muito. Claro que pode, né, pessoal? Aí é aquele negócio, né? A gente, no início do pregão, eu tava meio assim de pegar a venda por conta do fator esticado, mas se o mercado dá condição, nos tempos gráficos menores, enfim, deixa um cenário bacana, a gente vai surfar a venda, porque você não pode ficar preso no viés, né? Tem que operar o que o gráfico está mostrando. E aí, ó, no início do dia ele ficou muito enroscado. Olha como que o mercado ficou encaixotado aqui nessas primeiras horas, ó. E muito complicado. Não estava demonstrando força aí para entregar um movimento de queda mais convicto. Também não estava demonstrando tanta força para puxar. Tanto que a única operação que eu fiz hoje foi de compra, tentando pegar aí um movimento de repique. Só que ele só veio, ó, no final do dia, né? Então, no final do dia não, né? Mas na parte da tarde. Então, aqui já eram o quê? 2 horas para 3 que ele começou a dar a puxada aí para fazer esse repique, beleza? Cenário agora, ó, alinhado para queda ainda, perdendo essa mínima aqui amanhã, dependendo de como ele abrir, ele pode vir testar essa região aqui e perdendo essa região, alvo para baixo aí. E aí a gente pode fazer o quê, né? Da mesma forma como a gente fez, a gente pode continuar com esses alvos aí, ver se tem confluência com os alvos aqui, ó. Beleza? Aí, ó, 100% desse pivôzinho aí último, confluência aí com o 61.8 do pivô anterior, beleza? Mas claro, né, isso num cenário mais macro aí, tem muito espaço aí para baixo. Imagino que o mercado ainda possa fazer movimentações aí de repique, ok? E aí, ó, a gente tem também retrações, né? Essas últimas retrações aí, ó. O mercado terminou, sentiu bem nessa região aqui, ó. Uma região importante aí. Essa faixa aqui entre 61,8% e 50%, ó, foi onde ele deixou aí junto com a média de 21. Região aqui de troca de polaridade. Então, essa faixa aqui dos 106.500, do 106 até o 107 aí é uma regiãozinha aí importante pra gente ver. Agora, se amanhã, né, o mercado fizer isso daqui, ó, e ativar um pivô aí abre espaço aí para vir buscar essa máxima aqui, tem média de 50 do Intra 60, e aí a gente pode ver alvos aí mais para cima, né, se ele ativar um pivôzinho aqui, ó. A gente pega aí essa mínima com essa máxima, espelha aí o pivô, vê as retrações macro, né, dessa mínima aí com essa máxima aqui, seria a último topo relevante aí, que aí a gente pode ver onde que o mercado busca aí alvos para cima, caso ele continue puxando aí, beleza? Intra 5, ó, o que a gente tinha aí? Um canalzinho de baixa, ó, movimento aí do dia de ontem, mercado, deixa eu voltar aqui, né? Abriu em gap de baixa hoje, ó. Tava dentro desse canal, essa região aqui é a região de troca de polaridade. Vou tirar essa retração aqui, porque a gente já viu que ele foi buscar lá no final do dia 50%. Os alvos, ó, que eu tinha traçado macro, estava justamente aqui, 61.8. Ele veio inicialmente no início do dia buscar essa região e segurou. E aí ficou totalmente enroscado aqui na parte da manhã. Eu peguei uma comprinha aqui, ó, na metade desse candle aqui, filtrando pelo Intra 2. Quem pegou aqui embaixo, melhor ainda, ó, nesse candle. Eu não gostei porque ainda tava com essa 21 aqui em cima, né, meio embolado. Mas depois que eu vi um candle convicto, com volume bacana lá no Intra 2, já com as médias alinhadas, eu peguei uma compra por aqui. E aí eu tava visando o quê? Média de 50, que até então ela tava aqui, ó. Tinha um espaço considerável. Só que antes da média de 50, ó, eu tinha uma retração aqui desse Fibogap. Então eu estava buscando o alvo nessa região aqui, ó.
nessa regiãozinha aqui. Meu alvo estava aqui em cima, ó, na retração de 61,8, que estava basicamente aí bem próximo, ó, da média de 50. Só que ele não teve força para ir lá buscar esse alvo, ficou totalmente embolado. Olha aqui, um range muito curto, né? Trabalhando aí entre máximas e mínimas muito apertadas aí, e não deu sequência aí nesse movimento, apesar desse candle aqui, ó, teve um volume aí bacana acima da média. Não estava demonstrando força para cair, tinha formado aí fundos ascendentes, ó, se a gente pegar aqui, ele tinha formado um primeiro fundinho aqui, ele até deixou um padrãozinho aqui de 1, 2, 3 de compra. E aqui depois ele formou outro fundo, ó, fundo mais alto que o fundo anterior, conseguiu romper as médias de 9,21, estava esticado no intra-60, demais tempos gráficos, tinha espaço até a média de 50, até retração, ou até mesmo para fechar esse gap aqui, pessoal, tá bom? Só que o mercado estava aguardando aí as 4 horas, né? A gente sabe que, ó, depois de um dia direcional, com uma agenda com dados bem relevantes, né? Taxa de juros nos Estados Unidos, a gente sabe que movimenta bastante o mercado. E aí eu não estou falando, pessoal, que é para a gente interpretar o que foi divulgado do aumento da taxa de juros e achar que a gente vai conseguir antecipar algum movimento. Não, não é isso. É só ficar atento ao horário e saber que em alguns dias pós-movimentos direcionais e principalmente com essas agendas, né, que a gente sabe que movimenta bastante o mercado, pode ser que a gente tenha um pregão travado aguardando aí a divulgação desses dados, tá? Então é natural aí esses cenários. E eu já estava com essa expectativa, mas deixou um cenário aqui interessante. Eu tentei essa compra, mas acabei sendo estopado. Eu tinha pegado por aqui, ó. E aí tava com um stop aí de 250 pontos mais ou menos. E nesse candle aqui ele me estopou, tá? O stop aqui estava protegido, ó, pela 21, VWAP, média de 9. E aí depois, ó, o que ele fez? Aí depois que ele não conseguiu dar sequência nesse movimento, deixou uma segunda rejeição aqui nessa região, ó, próximo da retração de 50%, ó, do Fibogap, né? E aí ele começou a dar indícios aí que poderia entregar um movimento de queda. Nesse candle aqui, ó, teve uma... A gente poderia ter uma entradinha interessante aí na venda, ó, perdendo essa mínima aqui, stop aqui em cima. As médias já estavam alinhadas, ele tinha demonstrado aí rejeição em 2 momentos aí em cima da retração de 50%. Maioria vendedora aqui, ó, pressão de venda, médias alinhadas, a 50 já tinha aproximado, ó. Então era um cenário favorável aí para uma venda e chegou a pagar aí, ó. Só que como eu tinha acabado de tomar um stop aqui, pessoal, e o mercado tava enroscado, eu acabei não entrando, tá? Hesitei mesmo, não peguei essa operação aqui, mas tinha aí um stop de 350 pontos, chegou a bater, ó, quase 700, tá? Mas assim, não estava me sentindo tão seguro para tentar uma operação logo em seguida aí, depois de ter tomado um stop, num dia que eu já estava vendo que poderia ser um dia aí complicado, tá? Então, mas entregou um movimento bacana aí de queda, ó. Quem pegou até mesmo aqui em cima, né, logo nessa rejeição aqui, o stop era ainda menor, ainda estava com as médias emboladas aí num cenário meio complicado, mas estava demonstrando rejeição, ó. Não conseguiu subir, rejeitou pela segunda vez, ó, aqui entregou 1.200 pontos quase, então... E aí, ó, ficou nessa lenga-lenga aí a tarde toda, ó, totalmente travado, formalizou um suportezinho imediato aqui de curto prazo, né, na mínima do dia, ó, batia aqui, voltava, batia aqui, voltava, batia aqui, voltava, e aí, já para as 2 aqui foi que horas? Quase 3 horas da tarde, já próximo aí do horário da notícia, o mercado vai e entrega aí um forte movimento de alta. Quem pegou aqui embaixo, ou esse candle aqui, pessoal, a não ser que você tenha um stop interno aí, filtrando pelo Intra 2, enfim, tenta de alguma forma, porque para um cenário desse, próximo do horário de notícia, é complicado, uns 720 pontos de stop, eu não pego não. Mas quem pegou talvez por aqui, ó, esse pullbackzinho escondido aqui, ó,
teria um stop menor e para levar até a média de 200 aí deu 1.000 pontos. Mas teve que segurar a bronca nessa meiuca aqui, ó. Cenário bem complicado. Aqui foi a hora da notícia, ó. Então, eu não gosto de ficar preso nesses movimentos, tá, pessoal? E aí, eu prefiro aguardar. E aí, quem sabe, né? Aqui, depois que passou a notícia, aí sim, com as médias já alinhadas, espaço até a média de 200, teria sido aí, talvez, uma entrada um pouco mais tranquila, né? Stop estava meio salgado também, 400 pontos, 420. Mas tinha espaço aí até 200, ó, 840. Então, 2 para 1 aí. O cenário... Eu preferi ficar de fora, tá? Porque eu sei que ia dar uma chacoalhada no mercado, essa notícia movimenta bastante. Eu já tinha tomado um stop no dia, então preferi me preservar nesse horário aqui, já mais pro final do pregão também. Mas tinha sim um contexto para vir buscar. Ainda mais que essa região aqui, pessoal, era uma região de troca de polaridade, né? Então, já estava com a expectativa que o mercado poderia vir buscar aqui essa região antes dele entregar a queda. E foi exatamente o que ele fez, ó. Veio aqui, sentiu, devolveu queda aí, ó. E aí dessa máxima aqui até essa mínima teve mais 1.000 pontos aí. Então um movimento também bem expressivo. E terminou o dia aí com as médias emboladas. Agora vamos ver se ele veio só testar essa região aqui para voltar a cair, né? Ou se ele vai tentar puxar aí mais um repique, beleza? E aí agora, ó, o que a gente tem aqui? Vou tirar esse canalzinho aqui de baixo, tá? E aí talvez, ó, a gente consegue traçar aqui agora. Aqui um canalzinho de alta, né? Aí, ó, a gente tem um canalzinho de alta aqui, já com alguns toques. Então vamos ver amanhã se ele perder aqui essas regiões. A gente pode tentar aí alguma coisa, beleza? Então esse foi o pregão de hoje. Depois eu vou mapear certinho aqui essas regiões. Dolinha. Dolinha eu confesso que nem acompanhei tanto hoje, cara. O índice sugou tanto minha energia que acabei deixando Dolinha passar batido. Mas aqui, ó, essa região aqui era uma região aí relevante para o dólar, vários toques aí. Hoje, inclusive, ele veio testar e perdeu essa região, olhando aqui pelo Intra 5. Vamos começar pelo diário, né? Aí, ó, totalmente embolado nas médias, em cima de região de retração, ó, veio buscar os 50% hoje e devolveu queda. O cenário do dólar tá muito complicado, pessoal, bem complexo, tá? Então, ele tem aí essas regiões do Intra 60 aí que a gente marcou já, ó. Tinha essa região aqui que era uma fronteira de gap, testou aqui algumas vezes como resistência, embolou aqui, né? Mas, enfim, uma zona de pressão aí próximo de médias. E se a gente pegar uma retração aqui também, ó, a gente vê que a gente tinha essa retração já tá aqui, né, na verdade. A gente vê que ele tá em cima dos 50%, ele veio testar, né, os 50% na primeira hora. Mas as médias muito emboladas ainda, né? Precisa alinhar essas médias aí, liberar aí espaço, seja para cima ou para baixo. Mas o cenário ainda é bem complexo aí no dólar, beleza? E a gente tinha também, ó, a máxima de ontem. Deixa eu até tirar aqui e colocar isso aqui, ó. Que ele testou hoje também, ó, e deu uma rejeitada aí nessa região. Será que a gente consegue traçar uma LTAzinha aqui? Não, aí é forçar demais, né? Mas a gente consegue por aqui, ó, talvez. A gente consegue pegar alguns toques aqui nessa região, ó. Então uma LTAzinha aí, ó. E assim a gente vai desenhando o cenário, tá? Aí, ó. Aqui a gente já consegue desenhar um cenáriozinho aí interessante. Ó, uma LTA passando por baixo. Caso ele perca essa região aqui amanhã, a gente já pode tentar ver o que, ó.
Vamos pegar a retração aqui também, ó. Máxima com mínima desse movimento aqui dessa LTA. Aí, ó, tem retração e tá em cima dos 50%. Beleza? Então, uma região aí relevante. A gente vê que ele deixou... Opa! A gente vê que ele deixou muito pavio aqui, né? Aqui também é uma forte rejeição. Então, uma zona de pressão aí nessa região entre 50 e 61.8, beleza? Bom, então o cenário que eu vejo para o dólar é isso. E tem uma resistênciazinha aqui, ó. Se a gente puxar essa linha aqui para trás... Porqueira, esqueça esse imã. Se a gente puxar essa linha aqui para trás, olha aqui que interessante, ó, fronteira de gap, tá bom? Então, tá formando aí um grande triângulo aqui, né? Agora a gente tem que ver se ele vai fazer isso daqui, ó. Porque a gente tá no intra 60, tá, pessoal? Se ele vai fazer isso aqui, romper para cima, ou se ele vai perder essa LTA e fazer um pullback e vir atacar esse fundo aqui novamente, ok? Lembrando que tem retração aqui no meio. Se a gente pegar essa máxima aqui com essa mínima, a gente tem aí retrações, inclusive ele está em cima dos 50%, tá? Bom, esse é o cenário aí do dólar. Se a gente pegar aqui agora, ó, intra 5, a gente vê que ele abriu puxando alta, deu uma puxada bem forte aí no início do pregão, veio buscar essa retração de 50% macro, e depois, ó, entregou queda e ficou enroscado igual o índice. O dólar, ele tá muito mais complicado, né, pessoal? A não ser quem pegou uma venda aqui, ó, mas aí um cenário... Aqui a gente teve um 1, 2, 3 de venda, mais uns stops aí maiores, né, principalmente desses aqui, veio de um movimento forte aí de alta. Deixa eu ver esse volume aqui, deixa eu aumentar aqui. Ó, esse volume aqui, ó, volume de clímax, né? Provavelmente um volume de exaustão aí, em cima de uma região de retração, uma fronteira de gap, região de resistência irrelevante. Então, tinha contexto aí para a possibilidade de uma venda, talvez filtrando pelo intra 2, conseguir antecipar aí com um stop mais curto. E ele entregou aqui, ó, um movimento aí de até a média de 50, 35 pontos, tá? E aí poderia trabalhar também, ó, com retrações Fibogap, da mesma forma lá que eu estava esperando no índice, aqui no dólar funcionou. É claro, aqui no meio, ó, teve bastante volatilidade, aí tem que... Por isso que eu falo, é difícil segurar a bronca aí, principalmente o dólar, né, que está muito errático. Não é fácil não, pessoal. Mexe o stop aí antes da hora, ou enfim. E aí, de alguma forma, a gente tentando conduzir aí, pode acabar sendo tirado do trade, principalmente nessas voltas aqui, ó. Tá bom? Mas buscou, ó, 61.8 poderia ser um alvo aí próximo da média de 50 em confluência, então no início do dia foi isso. Depois, ó, totalmente lateral aí, armando aí um cenáriozinho, ó, médias aproximando, flertando aí, né, com a possibilidade de tentar puxar para cima aí desse movimento, mas entregou foi queda. E aí aqui também, ó, a gente já tinha um cenário mais favorável para buscar a média de 200, com as médias aqui já alinhadas, ó. E aí aqui a gente poderia ter aí uma entradinha com stop um pouco mais curto, ou talvez até aqui acima, 8 pontos, para buscar 200 aí, 20 pontos. Aqui também deixou uma forte rejeição, ó, na média de 9. Quem pegou esses movimentos aí, pelo menos até 200 aí dava para levar. Fechou o gap, ó, do dia, coisa que o índice não fez, mas um pregão bem difícil, tá? Principalmente no dólar, no índice e o dólar também, né? O dólar terminou o dia e olha só como que fica essa sambando aí para cima das médias, para baixo, 200 passando no meio, então um cenário bem complexo aí, um pregão bem difícil. E terminou o dia com essas médias aqui emboladas, alinhadas para queda a princípio, no intra 5, tá? Vamos ver amanhã como que vai ser a abertura, se vai perder essa LTA aqui, se ele vai tentar puxar para cima aí e dar continuidade a uma movimentação de alta, ou vai entregar queda, beleza? Bom, então é isso que a gente teve aí no Dolinha. Petro
7,93 de queda, ó, chegou a bater 12%, pessoal, de queda. Olha o volume dessa barra. Muita pressão de venda em Petro, ó, vai abrindo espaço aí para buscar regiões aí mais para baixo, né, perdendo suporte. E aí, situação complicada. Beleza? Vamos ver. Agora guardar um repique, aproximar essas médias aí para ver se vai dar continuidade aí na queda. Valezinha segue segurando bravamente aí acima dessa região, ó, que foi rompida. Mas tem divergência, né? Eu destaquei ontem. Tem uma divergência aqui de FR, MACD, então vamos ficar atento a isso. YouTube, ó, repique natural. Fazer um repique aí, médias ainda estão distantes, tem espaço ainda para buscar essa média de novo. Vamos ver se tem fechou fora, fechou dentro? Ainda não. Ainda está fechando fora aí da banda. Bradesco também, ó, repiquezinho aí. Ó, o Bradesco deixou um fechou fora, fechou dentro, mas com espaço pequeno aí, né, até a 9, então o cenário aí não é favorável nesse fechou fora, fechou dentro, beleza? Bom, é isso. Tem espaço ainda para vir trocar polaridade aqui, ó. Seria interessante antes de dar continuidade na queda, ó. Testa essa região aqui novamente, ó, um suporte, virando resistência, com as médias aproximando, entrega aí mais um movimento de queda, perdendo essa mínima aqui, ativa mais um pivô, beleza? Então é isso. Um diazinho aí complicado, pelo menos para mim. Espero que vocês tenham tido boas operações aí, tenha fechado no gain. Mas para mim foi um diazinho chato, cara, foi difícil. Ainda mais que eu não peguei esse movimento aqui, né, que foi talvez aí o melhor movimento aí do dia. Esse movimento aqui estava alinhado, tinha contexto, mas frustrou. Enfim, acontece, a gente não vai conseguir acertar 100% dos trades, tá? Mas o importante é perder pouco aí, quando a gente perde, também um stop aí de 250 pontos, ou então, se você entrou, que tenha dado oportunidade para pelo menos se proteger, e aí, se sair no 0 a 0 pelo menos, beleza? Então, é isso, galera. Vamos ver se amanhã a gente tem um pregão melhor. Deixa eu ver a agenda de amanhã, como que tá. 10h30, vendas de varejo, mas também não é algo que movimente tanto assim o mercado. A única coisa que a gente tem amanhã. Hoje a gente teve vencimento de opção também, então isso também é um outro fator que acaba dificultando, né, travando os movimentos do mercado. Dia de vencimento de opções é complicadinho, tá bom? Então é isso, galera. Bom fim de quarta-feira para todos. E vamos que vamos estudar e preparar para o dia de amanhã, beleza? Tamo junto, valeu, forte abraço.